Bem-vindo à 21ª Promotoria de Justiça. Estas breves noções sobre alguns institutos de execução penal foram desenvolvidas sob a supervisão direta do Dr. Adriano Bozola, que é o 21º Promotor de Justiça, com a finalidade de subsidiar a atuação dos estagiários na execução penal, na promotoria que atua junto à VEC. Não tem a pretensão, portanto, de ser um curso de execução penal ou de permitir ou de transmitir um conhecimento para que se faça alguma prova na faculdade ou um concurso público. Não. Nosso objetivo aqui é bastante prático, é subsidiar o estagiário para que ele possa atuar com segurança junto à VEC. Vamos lá, então vamos começando. Aqui vamos tratar primeiro desses temas. Quanto à competência para legislar sobre direito penitenciário. De quem no Brasil é a competência para editar leis sobre direito penitenciário? Essa questão está resolvida pelo artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, que vai nos dizer que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre direito penitenciário. É uma matéria de legislação concorrente, a competência legislativa concorrente. Vou ler o artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, ele fala assim: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 1, direito tributário, financeiro, econômico, urbanístico, penitenciário. Então, a competência para legislar sobre direito penitenciário é uma competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. A União, a competência legislativa da União, tratando-se de legislação concorrente, se limita ao estabelecimento de normas gerais, e os estados e o Distrito Federal têm autorização para suplementar essas normas gerais. Isso está disposto nos parágrafos do artigo 24 da Constituição Federal. Então, a União estabelece normas gerais, e os estados, DF, podem suplementar essas normas gerais ou até mesmo exercer a competência plena, competência legislativa plena, caso inexista lei federal estabelecendo normas gerais. No âmbito aqui do nosso tema, do direito penitenciário, nós temos uma lei federal muito importante, que é a Lei de Execução Penal, chamada LEP, é a Lei 7.210 de 1984. Essa é a lei que a gente trabalha no dia a dia com essa lei, de cabo a rabo, como se fala, é a principal lei. A gente consulta muito, depende muito também do Código Penal, do Código de Processo Penal, mas essa, sem dúvida, é a principal lei que se utiliza na execução penal. É uma lei federal, Lei 7.210. E, em obediência a esse artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, que fala que é competência legislativa concorrente da União, Estados e DF, nós também temos aqui em Minas Gerais algumas leis que disciplinam questões relativas à execução penal. Como exemplo, a lei estadual, vamos botar o número aqui, lei estadual número 12.492 de 97. Essa lei aqui estabelece, por exemplo, o sistema de revistas nas unidades prisionais de Minas Gerais. Então, aqui nós temos uma lei federal, a LEP, Lei 7.210. Aqui, por exemplo, temos essa lei mineira, 12.492 de 97,
que estabelece o sistema de revista nas unidades prisionais de Minas Gerais, certo? Essa é a competência para legislar sobre o direito penitenciário, uma competência legislativa concorrente da União, Estados e DF. Vejam que os municípios não estão aqui. União, Estados e DF. Agora vamos àquele segundo tópico. Quais são as finalidades da execução penal? Quais são os objetivos da execução penal? São dois os objetivos da execução penal. O primeiro objetivo é concretizar, não é em ordem de importância, vou colocar os dois objetivos aqui. Concretizar as disposições da sentença condenatória ou sentença absolutória imprópria. Absolutória imprópria. Concretizar as disposições da sentença penal condenatória e da sentença absolutória imprópria. A sentença penal condenatória, aquela sentença em que o juiz julga procedente a pretensão punitiva e condena o réu por um crime ou por uma contravenção, muito tranquilo. E essa sentença absolutória imprópria aqui é a sentença em que o juiz reconhece que o agente praticou um fato definido como crime, mas diante da inimputabilidade do agente, o absolve, mas aplica uma medida de segurança. Medida de segurança. Essa sentença absolutória imprópria. Sentença absolutória imprópria é a sentença, resumidamente, em que o juiz aplica medida de segurança. O juiz absolve o agente, mas aplica uma medida de segurança em razão da periculosidade dele. Finalidades da execução penal. Primeira finalidade, concretizar as disposições da sentença condenatória ou da sentença absolutória imprópria. E a outra finalidade é reintegrar o condenado ou o internado, no caso de medida de segurança. Internado. São essas as duas finalidades da Lei de Execução Penal, e isso a gente extrai do artigo 1º da LEP. Vou ler o artigo 1º da LEP, fala assim: a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, portanto, as finalidades da execução penal: concretizar as disposições da sentença condenatória ou da sentença absolutória imprópria e reintegrar o condenado ou internado à sociedade. Outro ponto que eu gostaria de tratar aqui, bastante nesse nosso primeiro encontro, bastante introdutório, mas não menos importante, é tratar sobre o âmbito de aplicação da LEP. Quem são os destinatários da Lei de Execução Penal? A quem ela se dirige? A gente pode elencar 3 destinatários. O primeiro, bastante simples, é o condenado definitivamente. Condenado definitivo ou absolvido impropriamente. Bom, o primeiro destinatário está bastante tranquilo, é o destinatário natural da Lei de Execução Penal. Aquele indivíduo que foi condenado por uma sentença penal transitada em julgado, ou aquele agente inimputável que foi absolvido impropriamente, esses são os destinatários naturais da Lei de Execução Penal, tá certo? Agora, a própria Lei de Execução Penal, no artigo 2º, parágrafo único, dispõe também que a LEP
também se aplica ao preso provisório. Preso provisório. Então tá. Então, a lei de execução penal aplica-se ao condenado definitivo e também se aplica ao preso provisório. O que é, afinal, prisão provisória? A prisão provisória é aquela prisão decretada antes do trânsito em julgado da sentença penal, com o objetivo de assegurar a eficácia da investigação ou do processo criminal. Então, a prisão processual, vou colocar aqui só em destaque, é aquela decretada antes do trânsito em julgado da sentença. Tá certo? Prisão provisória, prisão cautelar, prisão processual também é chamada, é a prisão decretada antes do trânsito em julgado da sentença, com o objetivo de assegurar a eficácia das investigações ou do processo penal. Para uns, gente, não é o nosso tema aqui, mas para alguns doutrinadores, há duas espécies apenas de prisão provisória, seriam a prisão preventiva e a prisão temporária. E outros colocam ainda uma terceira espécie de prisão provisória, que é a prisão em flagrante. Tá certo? Mas esse não é o nosso tema. Nosso tema aqui é execução penal. O importante aqui é só a gente entender que a LEP aplica-se, além de ter como destinatário condenado definitivamente, também tem como destinatário o preso provisório. Então, as disposições, por exemplo, da LEP, obviamente naquilo que forem compatíveis, claro, a respeito de direito de visitas, assistência à saúde, as disposições que estabelecem os deveres, o regime disciplinar, essas disposições aplicam-se também ao preso provisório sem nenhum problema, tá certo? É o artigo 2º, parágrafo único da LEP. E há ainda um terceiro destinatário da LEP, que é o condenado pela justiça militar ou eleitoral, ou justiça eleitoral, ou seja, condenado por essas justiças especiais e eleitoral. Mas não basta isso, não basta a pessoa ter sido condenada pela justiça militar ou eleitoral para que se aplique a LEP. É necessário que, além disso, que ele esteja recolhido em estabelecimento penal, sujeito à jurisdição ordinária. Agora sim. Vou colocar mais aqui, ó. Então, a LEP também se aplica ao condenado pela justiça militar ou justiça eleitoral, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Então, por exemplo, um apenado pela justiça militar, alguém que tenha cometido um crime militar, foi julgado pela justiça militar, foi condenado pela justiça militar e está recolhido em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Está recolhido aqui no presídio de Uberlândia 1 ou na penitenciária de Uberlândia 1 e é um condenado pela justiça militar ou pela justiça eleitoral, a esse sujeito aplica-se também a lei de execução penal, tá certo? Agora, pela literalidade da lei, a lei nos transmite a impressão de que se o condenado pela justiça militar não estiver recolhido em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, não se aplicaria em nada a LEP. Então, por exemplo, um condenado pela justiça militar recolhido em estabelecimento militar,
pelo artigo 2º, uma interpretação literal, parágrafo único da LEP, esse apenado não se beneficiaria das disposições ou não estaria abrangido pelas disposições da LEP. Mas o STF tem um entendimento majoritário de que, nesses casos, por exemplo, um condenado pela justiça militar recolhido em estabelecimento militar, aplica-se a ele a LEP também, naquilo em que o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar forem omissos, tá? Isso não tem muita relevância prática para a gente, mas só esse acréscimo aqui de informação. Condenado pela justiça militar, ainda que recolhido a estabelecimento militar, aplica-se a LEP naquilo em que for omisso o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Vamos tratar agora, gente. Bom, até agora está tudo tranquilo aqui, né? No âmbito de aplicação aqui, condenado pela justiça militar ou eleitoral, as justiças especializadas em que tem crimes, desde que recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Vamos passar para a natureza jurídica da execução penal. Não tem grande relevância na prática, é mais para a gente conhecer essa discussão, não tem grande relevância hoje, mas é para a gente conhecer um pouco do tema. A natureza se controvertia isso no passado, se controvertia contra essa questão. A natureza jurídica da execução penal, gente, hoje parece estar bastante pacificado aqui no Brasil. A execução penal é uma atividade mista. Ou complexa também, como se chama. Atividade mista ou complexa, porque ela se desenvolve, entrosadamente nos planos administrativo e no plano jurisdicional. A execução penal é uma atividade mista, complexa, que se desenvolve de forma entrosada nos planos administrativo e jurisdicional. O que eu quero dizer com isso? O juiz conduz o processo de execução penal, obedecendo os princípios do devido processo legal, o princípio do juiz natural, o princípio do contraditório, da ampla defesa, e decide acerca de diversos benefícios. É o juiz que decide sobre progressão de regime, que decide sobre regressão de regime, sobre livramento condicional. Mas a LEP também atribui à autoridade penitenciária diversas providências. A própria Lei de Execução Penal, Lei 7.210, se encarrega de fazer essa distinção, essas atribuições diferentes. Algumas tarefas ficam a cargo do juiz, que é quem conduz o processo de execução penal, e algumas providências ficam a cargo da autoridade penitenciária, da autoridade prisional, do diretor da unidade prisional, como, por exemplo, autorização para trabalho externo, como, por exemplo, aplicação de sanções disciplinares, de suspensão de direitos, de isolamento. Essas matérias, essas questões são afetas à autoridade penitenciária e não ao juiz. Então, por isso que se fala que a execução penal é uma atividade mista, complexa, que se desenvolve de forma entrosada, tanto no plano administrativo, que são as questões afetas ao diretor da unidade prisional, quanto no plano jurisdicional, que é a condução propriamente dita do processo de execução penal e com a decisão acerca de diversos benefícios, né? Outra questão aqui que merece a nossa passagem aqui é a participação do ofendido no processo de execução penal. Bom, vocês sabem que, em regra, a ação penal é pública. Em regra, a legitimidade ativa para promover a ação penal
é do Ministério Público, né? Em regra, ação penal pública. Ação penal é pública. Em alguns casos, a lei confere a legitimidade para a propositura da ação penal ao ofendido ou aos seus sucessores. São os casos de ação penal privada. Tá? Quando a legitimidade para a propositura da ação penal é deferida ao ofendido, à vítima, ou a seus sucessores. Tá certo. Em regra, a ação penal é pública, movida pelo Ministério Público. É o Ministério Público quem ajuiza a ação penal pública. E há casos em que a lei atribui a legitimidade ativa para a ação penal ao ofendido ou a seus sucessores. É ação penal privada. Mas, independentemente, pessoal, da natureza da ação penal, ou seja, quer seja ação penal pública, quer seja ação penal privada, a execução penal é monopólio do Estado. Monopólio do Estado. Execução penal. Certo? Então não importa se quem propôs a ação penal foi o Ministério Público, não importa se quem propôs a ação penal foi a vítima, foi o ofendido, nos casos de ação penal privada, a execução penal compete sempre ao Estado, é um monopólio do Estado. Sempre será o Estado o sujeito ativo da execução penal. O ofendido, a vítima, não participa do processo de execução penal, ainda que ele tenha promovido a ação penal privada, ainda que ele tenha sido o querelante, ainda que ele tenha atuado no processo de conhecimento, no processo criminal, como assistente de acusação. Aqui na execução penal é o Estado quem toma conta. A execução penal é monopólio do Estado. Tá certo? O penúltimo tema que eu gostaria de tratar com vocês é bem simples, bem singelo. É quase uma observação apenas. Vocês sabem que no processo civil, a execução civil, a execução de um título extrajudicial, para a execução de um título extrajudicial, é necessária uma citação do executado, a promoção de uma ação de execução de título extrajudicial e o executado vai ser citado, não é? Aqui na execução penal não é necessária nova citação. Não é necessária nova citação para que seja instaurado o processo de execução penal. No processo penal, a citação é feita uma única vez, ficando então o réu vinculado à instância, tá? Com todos os seus ônus. A gente vai ver mais para frente como se inicia o processo de execução penal. Não é nosso objetivo agora, mas é importante que saibam que não é necessária nova citação para o início do processo de execução penal. Tem uma exceção para execução da pena de multa. É verdade, a LEP prescreve que é necessária a citação do executado, artigo 164 da LEP, mas em regra a execução penal prescinde de uma nova citação, tá? Agora o nosso último tema aqui, gente, suspensão dos direitos políticos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso está previsto lá no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. O artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal vai falar que a condenação criminal transitada em julgado suspende os direitos políticos, tá? Enquanto durarem os seus efeitos. Vou ler aqui o artigo 15 da CF, fala assim, o caput: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal, inciso 3,
condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Certo? Eu gostaria de observar aqui que essa é uma consequência automática e obrigatória da condenação criminal transitada em julgado. Não é você sabe, não preciso falar aqui, o trânsito em julgado ocorre quando as partes não podem mais recorrer de uma decisão, ou porque foram intimadas e não recorreram, ou desistiram de algum recurso que haviam interposto, ou, por exemplo, quando já interpuseram o recurso e o recurso já foi julgado pelas instâncias superiores e aquela decisão se tornou imutável. Condenação criminal transitada em julgado. A condenação criminal transitada em julgado importa na suspensão dos direitos políticos. É importante falar que tanto faz se a condenação é por crime ou por contravenção, e também não importa a espécie de pena imposta. Pode ter sido uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direitos, uma pena de multa, não importa. A condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, importa a suspensão dos direitos políticos. É uma consequência obrigatória e automática do trânsito em julgado da condenação criminal, ainda que o juiz criminal não tenha colocado lá na sua sentença que, uma vez transitada em julgado a sentença, os direitos políticos do réu, do condenado, estarão suspensos, ainda que ele tenha sido omisso. Isso não tem qualquer relevância. É uma consequência automática e obrigatória da condenação criminal transitada em julgado, a suspensão dos direitos políticos, que perdura enquanto durarem os efeitos da pena, ou seja, até a extinção da pena. Isso tem uma súmula do TSE, súmula 9, ela vai dizer exatamente isso. Até a extinção da pena, os direitos políticos do condenado ficam suspensos. Uma questão aqui: o preso cautelar, preso provisório ou cautelar, não tem os direitos políticos suspensos, viu? A suspensão dos direitos políticos é uma consequência obrigatória e automática da condenação criminal transitada em julgado. O preso provisório, preso cautelar, conserva os seus direitos políticos. Ele pode votar e ser votado, mas normalmente, como não há sessões eleitorais nas unidades prisionais, esse direito de votar e ser votado dos presos provisórios não é respeitado, mas o preso provisório cautelar conserva os seus direitos políticos. A suspensão desses direitos é uma consequência apenas da condenação criminal transitada em julgado, viu? Gente, por hoje é só. Até o nosso próximo encontro.